a gente precisa chamar atenção para um assunto que repercute, deixa muita gente indignada. Com os feriados de dezembro, a Justiça do Rio de Janeiro liberou mais de 1.700 presidiários para a saída temporária, aquela famosa saidinha de Natal. Só que agora, o Rio de Janeiro já registra os primeiros foragidos de 2024. Isso porque 253 pessoas ainda não retornaram aos presídios. O prazo terminou na noite do dia 30 de dezembro. Todos esses presidiários que foram beneficiados com a medida cumprem pena no regime semiaberto, ou seja, eles passam a noite no presídio, mas saem durante o dia para trabalhar. Vamos girar com os nossos comentaristas, é até constrangedor trazer uma notícia como essa, porque a gente já tem tratado disso, ó, Beraldo, faz tempo, hein? O que é preciso elencar para fazer com que esse tipo de medida avance, porque a Câmara já tinha aprovado a revisão da legislação. A proposta está parada no Senado, né, Beraldo? Não, deve ter algum tipo de engano aí, Caniato. Eu acho que esses 250 que não voltaram no Rio de Janeiro, o pneu furou, passaram mal, enfim, certamente eles têm uma justificativa muito boa para não terem voltado. Afinal de contas, todos os argumentos que nós ouvimos para justificar a saidinha é que esses presos que estavam saindo para o Natal eram presos de muito bom comportamento, que não haviam cometido crimes hediondos, eram pobres coitados que tinham toda a condição de se ressocializarem a partir desta mão benevolente do Estado que permite que criminosos condenados saiam às ruas sem absolutamente nenhum tipo de identificação, se misturam na sociedade, e o que a gente vê ano após ano, saidinha após saidinha, é isso. Esses marginais cometendo crime, e aí na hora de voltar não voltam. E como é que fica a população? Aí eu vejo de forma assim muito curiosa a polícia do Rio de Janeiro dizer: não, vamos reunir 2 milhões de pessoas em Copacabana para o Réveillon e tal, mas vamos fazer reconhecimento facial. Como é que você prende alguém no meio de 2 milhões de pessoas? Pô, não prende. Claro que você não consegue fazer, prendeu um ou outro, aconteceu numa circunstância do acaso. Ou no meio de 2 milhões de pessoas que estavam em Copacabana, só tinha aquela meia dúzia de foragido, de marginal. Não tinha, gente, pelo amor de Deus. Quantas pessoas foram assaltadas, quantas pessoas foram expostas a situações absolutamente repugnantes porque ficam reféns desses marginais que saem às ruas com a benevolência da justiça. Que justiça é essa? Nós estamos aqui desde o início do programa falando desse desequilíbrio da justiça, só que neste caso desses marginais que saem para passar Dia das Mães, Dia dos Pais, ai, tadinho, tem que ter o abraço da mamãe para se ressocializar. Esse vagabundo ficou tendo abraço da mamãe por mais de 20 anos e não se conteve na hora de cometer o crime. Então o que vai ressocializar esse marginal é cadeia, é ser condenado, ser preso, ser condenado e ficar na cadeia cumprindo pena. Nós não podemos mais, como sociedade, ficar assistindo esse tipo de notícia que se repete a cada saidinha. Isso é uma vergonha inenarrável que nos atinge a todos como sociedade. É isso. A saidinha de Natal em destaque aqui em Os Pingos nos Is. Dantas, de 1.785 presos beneficiados por esse dispositivo, 253 não voltaram aos presídios, uma evasão de 14%. Agora, entra ano, sai ano, a gente sempre trata disso, né? E também tem aqueles que saem, não retornam e acabam cometendo novos crimes, né? Exatamente. Em São Paulo, por exemplo, a PM prendeu quase 400 que estavam violando as condições da saidinha. Pegaram um, inclusive, que foi andar de jet ski. Olha só, que bacana, que beleza, né? É férias. A saidinha do preso virou férias, porque ele deve trabalhar muito no presídio, né? Aliás, já está na hora de se discutir trabalho para presos, para internos, porque é a única forma de ressocialização efetiva. Bom, vamos lá. Esse é um tema, eu me solidarizo à indignação do Beraldo, Daniel, eu acho que é a indignação de todos nós, e aí eu peço o foco, né, da nossa audiência, pessoal no rádio, pessoal da TV, que dirijam a sua pressão, a sua demanda, a sua expectativa, a sua ansiedade
as suas queixas ao Congresso Nacional. Há 10 anos que se discute esse tema. 10 anos. Vamos para 11 agora. A ex-senadora Ana Amélia apresentou um projeto lá em 2013 que era para restringir. Esse projeto levou 10 anos para tramitar. No ano passado, o que aconteceu? 2022, melhor dizendo, inclusive pelo deputado Derrite, ele fez o quê? Ele modificou, apresentou um substitutivo, modificou o texto apresentado pela senadora, e esse texto, ele não restringiu a saidinha, ele acabou com a saidinha. Ele criou novos parâmetros para o monitoramento tecnológico, digital, monitoramento remoto desses presos, e também esse projeto instituía exame toxicológico para a progressão do regime, porque a gente está falando de regime semiaberto, ou seja, como é que o sujeito vai ganhar um regime semiaberto? Ele precisa cumprir, não é só anos preso, ele precisa cumprir uma série de coisas, precisa ter bom comportamento, não dá para você colocar um sujeito que está drogado na rua. Então, assim, era um projeto muito bem feito e ele voltou para o Senado. E está lá parado, está lá era para ser, inclusive, analisado pela Comissão de pela Comissão de Segurança Pública. Em novembro, a sessão foi suspensa, não foi retomada, então ele permanece parado. E aí, em outra frente, o deputado Bibo Nunes, ele apresentou um outro projeto com o mesmo conteúdo. E aí o que acontece normalmente também, muitos projetos são apresentados, às vezes sem que os parlamentares vejam o que está tramitando, o que já tramitou, o que está mais avançado, mas o fato é o seguinte: esse outro projeto acabou caindo com a relatoria, que está lá na Câmara, acabou caindo com a relatoria do Lindbergh. Então, assim, nós temos um projeto muito mais avançado, que já foi discutido, já foi melhorado, já foi otimizado, está lá no Senado. Então, o Senado precisa colocar esse tema adiante. Não é possível 10 anos, uma década de discussão sem uma medida prática para evitar que esses criminosos voltem a cometer crimes em saidinhas que se transformam em verdadeiras férias de criminosos. Agora, Beraldo, parece tão óbvio, né? Porque a gente conversa com as pessoas nas ruas, e aí eu tô falando do cidadão comum, não de juristas, entende? Parece tão óbvio que é necessário, nos dias de hoje, é preciso que acabe com esse tipo de benefício aos presos, mas a defesa daqueles que entendem que pode ser um dispositivo usado para muitos casos é que é um mecanismo que pode ajudar na recuperação, ressocialização. O que você diria para essas pessoas? Ô, Caniato, eu tenho filhos e a gente fica observando a criação hoje das crianças, né? Antigamente, quando eu fazia alguma coisa errada, era cinto e castigo. E eu sabia da regra do jogo. Quando eu ia fazer alguma coisa errada, que eu sabia que meus pais podiam não gostar, eu já sabia do risco que eu estava correndo. Agora, hoje em dia, você vê um número enorme de pessoas e tal, de núcleos familiares, muitas vezes, que são que não têm alicerces firmes. Aí a criança faz alguma coisa errada. Ai, tadinho, puxa vida, temos que usar uma técnica moderna de criação para ele entender o seu papel no mundo. Aí você não está produzindo uma sociedade melhor porque crianças de 5, 6, 7, 8 anos estão tendo toda essa complacência da estrutura. E aí chego em casa reclamando da professora. A professora brigou comigo. Os pais vão à escola reclamar da professora. Então você acaba causando este dano na formação dessa geração. A mesma coisa se aplica para esses bandidos. O que corrige o criminoso é o medo, é a certeza que ele vai ser pego e a certeza que ele vai ter que cumprir pena. Veja o que aconteceu, viu a cena outro dia, se não me engano foi na Indonésia, 2 turistas eram negras, mulheres negras, estavam num salão de beleza e resolveram reclamar da conta, aparentemente, e sair sem pagar. Essas 2 turistas foram presas, uma era americana e a outra inglesa. Foram presas, colocaram uma roupa laranja e fizeram elas andar de roupa de preso pelas ruas da cidade, para que servissem de exemplo.
que ali não era lugar para as pessoas irem, fazerem algazarra e querer aplicar golpe no mercado. A gente vê o que está acontecendo em El Salvador, um país absolutamente dominado pelas gangues. O presidente Bukele resolveu primeiro construir uma mega prisão para mais de 40 mil presos e aí foi para cima das gangues, prendeu todo mundo, tá todo mundo em cana e vai ver se tem alguém preocupado, vamos fazer uma audiência de custódia, tadinho. Não, ele só foi preso 8 vezes assaltando, acho que até a 10ª ele vai entender que não pode mais fazer isso. Ora, pelo amor de Deus, o que falta no Brasil é vontade de combater o crime. E tudo isso que a gente assiste demonstra que a estrutura do Estado hoje não está com essa vontade. É uma preocupação muito grande de passar a mão na cabeça, de dizer que o criminoso é uma vítima da sociedade, de dizer que tem lógica no assalto, de dizer que quem rouba um celular é um pobre coitado, que não tem nada, vai ali e toma o celular. Essas coisas que a gente vai ouvindo a esquerda dizer e isso vai deturpando todo o senso de justiça da sociedade brasileira e nós, trabalhadores, que estamos aí pagando as nossas contas e tal, temos que conviver com essa situação absurda em que o crime domina as nossas vidas. Dantas, você fez uma observação muito importante, conclamando a população para que faça pressão justamente sobre o Congresso Nacional, sobre os parlamentares, especialmente sobre os senadores. Agora, o que explica a morosidade na tramitação e no avanço dessa matéria que já foi aprovada em 22 pela Câmara dos Deputados? Qual é o entrave? E queria que você trouxesse, tem uma tendência de aprovação? Quais são as discussões que estão emperrando o avanço dessa votação e debate no Senado, hein, Dantas? Olha, Daniel, está muito claro, nós temos um ecossistema que defende o criminoso, em vez de ele defender a sociedade e a vítima. Eu tive o cuidado de resgatar essa votação na Câmara e foi uma votação muito interessante. Ela teve a orientação dos partidos, muito clara, né? E todos os partidos orientaram os seus parlamentares, os seus deputados a votar pelo projeto, para aprovar o projeto, com exceção do PT, do PSB, do PSOL e do PCdoB. Então, o questionamento que precisa ser feito é por que esses partidos são contra? Por que esses partidos usam a mídia a seu favor, a mídia simpática, para impedir que haja restrição à saidinha de presos? Por que eles têm tanta força no debate público? Nós estamos falando de 4 partidos. Nós estamos falando de 98 votos que perderam para 311. Todos os demais partidos orientaram seus parlamentares pela aprovação desse projeto. Ou seja, esses partidos, esses parlamentares que representam o povo, eles votaram para que seja feita a vontade popular. Mas parece que há alguma coisa, uma força estranha que impede que se dê tramitação a esse processo, a esse projeto que está lá no Senado. Então, é chegada a hora de se questionar, efetivamente, por que tem tanta força apenas essas 4 legendas e por que defendem que não seja restringida a saidinha dos presos se nós não vemos nenhum benefício, ao contrário, só malefícios. Muitas vezes esses presos saem e assassinam, e matam, e estupram, e violam. Então, no final das contas, a gente vai chegando à conclusão, né, de que o cidadão comum, especialmente esse cidadão que se identifica com a classe média, é o cidadão que paga os seus impostos em dia, o cidadão que tem que pagar a escola privada, saúde privada, o cidadão que paga a maior quantidade de impostos, esse cidadão aceita tudo. Então há uma pressão de cima para baixo e de baixo para cima e existe essa acomodação. A gente vira um grande colchão, né, para evitar que essa pressão realmente ela transborde e vire algo mais grave.
Pois é, o Beraldo disse na outra intervenção dele sobre alguns modelos internacionais de sistema prisional e alguns exemplos para a gente comparar. Agora, Beraldo, para quem não sabe, você passa grande parte dos seus dias nos Estados Unidos em razão do seu trabalho. Agora, naturalmente, tem legislações diferentes nos estados, né? Na grande maioria dos estados, o que você já pôde apurar, esse dispositivo existe? A saidinha temporária para algumas datas? Infelizmente, Caneta, a gente observa vários estados, vários locais nos Estados Unidos passando por um processo decadente de segurança pública, de combate ao crime. Chegou-se a esse ponto em que eles estão fazendo alguns experimentos. A Califórnia, acho que é o exemplo mais evidente disso, onde eles tentam normalizar os pequenos furtos e muitas vezes isso vira um problema sem controle. E os Estados Unidos, você tem como você tem dois partidos que são os grandes partidos, né, o Partido Democrata à esquerda e o Partido Republicano à direita, muitas vezes a gestão local, inclusive da polícia, cada cidade tem a sua polícia, ela se dá em razão deste entendimento. Quando é uma cidade mais conservadora, uma cidade republicana, você percebe claramente que a polícia age com muito mais vigor. Nos locais de administração democrata, a violência, em geral, ela acaba tomando uma proporção maior. Eu cito o exemplo de Houston, no Texas. O Texas é um estado republicano, um estado conservador, mas Houston, que tem, vamos dizer assim, um dinheiro novo que circula, você tem muitos estrangeiros em razão das empresas de petróleo e tal, ela tem uma administração democrata já há vários anos. E é uma cidade hoje que você pode considerar, para padrões americanos, é uma cidade decadente do ponto de vista de infraestrutura. Então você tem as vias municipais, elas são quase tão esburacadas como São Paulo, por exemplo. E você tem um problema grave de segurança. Moradores de rua, você tem, sobretudo nas madrugadas, sempre tem tiroteio, enfrentamento, e a polícia já colocada numa posição em que ela não tem mais a liberdade para combater o crime com um vigor devido. E aí, então, não é nem um problema do sistema judiciário, mas da estratégia, não digo nem de combate ao crime, mas de convivência com o crime. E isso, na minha percepção, é algo extremamente danoso para os Estados Unidos. Acho que grande parte desse momento em que os Estados Unidos está enfraquecido se dá por essa visão excessivamente benevolente com quem comete o crime do cotidiano, né? Então, ao mesmo tempo que você vê todo o rigor com aqueles que invadiram o Capitólio e contra Donald Trump, você vê também o Estado fechando os olhos para aqueles que invadem lojas e roubam ali até $900, $1.000. Para mim, um grande absurdo. Tá certo. Eu quero saudar as pessoas que chegam também nas emissoras de rádio em todo o país, acompanhando, prestigiando programas Pingos nos Is. A gente sempre reúne os assuntos mais importantes do dia e analisa de forma mais aprofundada, sempre com debates interessantes com os nossos analistas. Hoje, Cláudio Dantas e Cristiano Beraldo.